Bem, estamos iniciando então o webinar dessa semana, hoje com uma visita ilustre, né, Jefter Gabriel, que é o querido amigo Jonathan Ornelas. Ele é consultor da área de auditoria interna da Labovet. Foi um projeto coordenado por ti, né, Gabriel? Uma empresa brasileira em Feira de Santana, na Bahia, que nós tivemos o prazer de visitar ali na Expo Inter o ano passado. Foi bem bacana conversar ali com os diretores. A gente estava em plena execução, iniciando a execução de um projeto, né? Mas, bem-vindo, Jonathan, muito bom te ver. Gabriel. Bom, Jonathan, obrigado aí pela tua presença. Esse trabalho que a gente fez aí na Labovet foi um case bem interessante, né? Até para o compliance da empresa, como tu tem uma atuação mais forte nessa frente de trabalho de compliance, a gente viu que foi um projeto bem interessante aí para vocês. E Sim. se tu puder dar o teu relato aqui, qual foi a melhoria que esse trabalho levou para dentro da Labovet, para o dia a dia do fiscal da empresa? Acho que é interessante esse teu relato aí para nós. Claro. Do ponto de vista de controles internos, foi bem interessante. Porque além da recuperação dos créditos que vocês fizeram, possibilitou a contabilidade fazer um depara dos procedimentos que estavam sendo feitos na escrituração dos livros e demonstrações com um procedimento full compliance, né? Então, dentro do processo, vocês levantaram o que é que tinha de oportunidade de melhoria para pronta implementação por parte da contabilidade. Eu acho que isso foi um ganho fantástico de controle, um ganho fantástico de segurança de dados e de segurança de procedimento. Do ponto de vista de controles internos, isso foi excelente. Do ponto de vista de ganho financeiro, também foi muito bom, porque tinha um montante de tributos que não tinha sido recuperado e isso retornou para o caixa da empresa, né? Então, principalmente no momento em que se busca processos eficientes, que se busca mais eficiência no negócio, identificar esses pontos de ganho e trazer para o caixa, para o ambiente de negócio da empresa, eu acho que agregou bastante. E um outro ponto foi esse ganho com risco zero, né? Então, isso foi uma coisa bem interessante, porque foi um ganho conservador. Então, quando a gente fala de fazer recuperação fiscal dentro de um arcabouço conservador de controle, isso dá um conforto grande para a auditoria interna, no sentido de que, quando a gente vai fazer a revisão das demonstrações financeiras, a gente não precisa sinalizar a existência de contingências prováveis, né? E também a gente não precisa sinalizar adição de provisão. Isso, para o resultado da firma, é bem excelente. A partir do momento que a gente não aponta a provisão, o lucro contábil da empresa, ele fica mais robusto. E do ponto de vista de visão de processo, acho que também foi bem interessante, tanto para a auditoria interna quanto para a contabilidade, para a questão das travas de controle, quando for fazer a execução das revisões e conciliações fiscais. Então, penso que o trabalho foi executado em tempo recorde, com uma qualidade top, e trouxe esses ganhos aí, todos tangíveis e mensuráveis para o negócio. Muito obrigado, Jonathan. Gabriel, estava lembrando, né, que quem nos aproximou da Labovet foi o nosso aliançado, o Eldemar, que deve atuar ainda em outros mercados aqui no Brasil também, né? O Eldemar é um dos nossos aliançados mais antigos, está conosco desde 2020, logo no início da pandemia, se não me engano, Sim. e é um amigo muito caro para nós, assim. Ele é nota 1000, cara. Ele é nota 1000. Eu falando, eu estava lembrando, né? Realmente, nós fizemos uma parte inclusive atuando junto com a contabilidade da Labovet, né? Onde nós fizemos toda uma revisão, inclusive tinha uma mudança de software no meio do caminho. Isso.
Isso aí foi bom porque a gente estava naquela fase de revisão de processo, né? Então, quando vocês começaram a fazer a revisão tributária, a gente pôde incorporar isso dentro do nosso checklist, para que a gente pudesse agora, quando o sistema estivesse rodando, a gente poder fazer a adição desse conhecimento dentro dos processos que estão rodando dentro do sistema. Inclusive, a gente está nessa fase de adequação, de parametrização da ferramenta no módulo contábil. Então, eu acredito que a contabilidade já está adicionando esse checklist que vocês proporcionaram lá durante o trabalho. Legal. Bacana, Jonathan. E esse é um trabalho, tu estava comentando, estava lembrando também, esse é um trabalho que ele foi desenvolvido 100% na seara administrativa, né? Isso. Não foi necessário o ingresso de uma ação judicial, até porque a gente pegou só aquele período que o Supremo já tinha pacificado o entendimento. Então, por isso, né, que eu tinha comentado, o conforto tanto do ponto de vista de algum questionamento por parte de alguma autoridade fiscal, como também o conforto na composição dos números contábeis da empresa, que a partir do momento em que você faz uma recuperação toda pautada administrativa, e ela está toda calcada em base legal, como vocês fizeram, quando a gente vai fazer a revisão das demonstrações financeiras, a gente não precisa apontar um item de risco nessa linha, entendeu? Então, é muito comum que quando as empresas elas fazem recuperação fiscal e entram em esfera judicial ou faz algum tipo de recuperação fiscal sem um arcabouço normativo muito sólido, a gente tem que fazer o apontamento de contingência. A gente tem que fazer o apontamento de provisionamento e criar uma nota expectativa lá. No caso do trabalho que vocês fizeram, isso não vai acontecer. Porque a gente tem um conforto, entendeu? Então, a gente desculpa, Gabriel, a gente sempre fala que a gente corre risco, mas não corre perigo, né? E essa filosofia a gente sempre aplica na prática. Desculpa, Gabriel, continue. não, eu ia dizer exatamente isso, que um dos ganhos, né, do trabalho ser administrativo é que isso não vai nem para provisão contábil, como o Jonathan mesmo explanou. Isso. E, Jonathan, tu comentou alguns benefícios, né, que esse trabalho trouxe para a Labovete, né? Na tua opinião, esses benefícios que tu listou, a parte financeira, a parte das informações, do sistema, da mudança, qual deles foi assim, o principal benefício que o nosso trabalho trouxe para a Labovete, na tua opinião? Eu penso que o arcabouço da solução é que funcionou bem, porque poderia ter sido feita a recuperação financeira, porém sem essa questão do controle. Poderia ter sido feito o controle, mas sem a recuperação financeira. Poderiam ter sido feitos os dois, mas sem a parte orientativa para a contabilidade. Então, eu penso que o que agregou realmente foi o mix, porque além de trazer recurso de tributo não recuperado anteriormente para a empresa, também trouxe as oportunidades de melhoria para a contabilidade e o checklist de controle para a contabilidade poder executar. Então, eu penso que a solução ela foi dada via arcabouço e não via cada frente de trabalho especificamente, entendeu? Ela Legal. ficou completa. Abordou os 3 pontos de ambiente de risco que normalmente eu observo quando a gente está fazendo auditoria interna. Legal. Me diz uma coisa, Jonathan, na tua visão assim de vendedor, consultor, o que tu está vendo para esse segundo semestre que iniciou agora, né? Eu estava até trocando uma ideia com um camarada meu aqui. O que eu estou observando, bicho, é um efeito manada do desespero, né? O mercado de varejo não está respondendo ainda e não vai responder enquanto a curva de juros não começar a arrefecer. Você tem um mercado de crédito que está com muito dinheiro para entregar, mas você agora tem barreiras de ressuprimento de capital nas empresas, na maioria das empresas e nas pessoas físicas. Daqui a 3 meses a gente tem eleição, né? Então, uma pesquisa diz uma coisa, outra pesquisa diz outra, a gente não tem nenhum tipo de vetor que nos dê uma clarificada nisso daí.
Então, eu penso que a gente vai ter um segundo semestre, cara, bem desafiador. Bem desafiador. E agora que o petróleo está começando a perder base de sustentação, a gente tem um efeito disso no dólar, né? Então, assim, o petróleo cai, isso melhora um pouco o custo operacional das empresas no Brasil, mas, por outro lado, joga o dólar para cima. E aí repondera esse ganho de eficiência operacional que tinha sido dado via queda do petróleo, porque boa parte da formação de custo operacional das empresas brasileiras é direto e indiretamente vinculada ao dólar. Então, se a gente for falar, por exemplo, de padaria da esquina de sua casa, o arcabouço de custo dela é vinculado ao dólar porque trigo é dolarizado. Vários insumos são dolarizados. O implemento da vaquinha que vai comer a grama para poder fazer o leite, para poder bater a manteiga, é dolarizado. Então, a gente está com dupla exposição. A gente está com exposição tanto a commodity e está com exposição também à moeda. E agora exposição à taxa de juros, né? E que não depende só da gente. É uma estruturação composta, porque agora os Estados Unidos, com a inflação lá, eles tendem a dar uma salgada nessa taxa de juros, e isso para os emergentes é ruim, porque o capital acaba fugindo para lá, né? E você acaba abrindo um vetor maior de risco no emergente. Então, o capital tende a fugir para os títulos norte-americanos e fazer um descompasso com o câmbio. E aí, parceiro, esse segundo semestre aí, todo mundo que eu estou trocando ideia, eu não estou recomendando fazer curvas muito sinuosas, nem ações muito ousadas, não. Estou recomendando cautela para todo mundo, aguardar a eleição, ver como é que o Fed vai se posicionar, como é que o Bacen vai se posicionar, como é que vai dar providência desse conflito no leste europeu. Alguns números do agro brasileiro já mostram que a gente ainda tem o que entregar, mas a percepção de preço ela já não tem mais tanto para onde se esticar. Então vai ser um segundo semestre bem desafiador. Recomendo cautela em todas as frentes. Colaboradores vocês são aí, Jonathan, hoje? Cara, de cabeça eu não sei, velho. Mas bote uns 200. É uma empresa de médio porte. E impressionante esse relato. A gente tem visto também de vários clientes nossos nessa cautela, né, até o fim do ano, para ver como é que a economia vai se portar. Hoje o Jefter é um acompanhante estudioso de economia. Estava falando frente ao dólar e o euro hoje de manhã, né, Jefter? Nós estávamos fazendo um debate aqui. Eu digo para quem está contextualizando, para quem está assistindo esse webinar aí no futuro, né? Hoje, dia 5/7, a gente está falando agora às 4 da tarde, e neste momento o petróleo está caindo 9% no mundo inteiro. Isso. E o dólar está subindo quase 2%, já está batendo na casa dos 5,40. Então, é bem o que o Jonathan falou. A gente está num momento aí da economia que está uma recessão global, um medo global de uma estagflação, né? E aí sobe curva de juros e é tudo isso que tu falou, repetindo, né, Jonathan? Mas assim, Jonathan, Gabriel, Jefter, mais um motivo, né, para a inteligência tributária, mais um motivo para analisar custos, né? Hoje, o Brasil exige, como se diz, como é um velho jargão no Brasil, né? O Brasil não é para amadores, né, Jonathan? E a gente conviveu um tempo com vocês, né? Vocês têm um profissionalismo muito grande na gestão. A gente pôde ver a equipe, pôde ver o trabalho, né? Uma empresa aí que orgulha muito da Bahia e também nosso Brasil, né? Mas é isso. Jeff, tem alguma consideração? Não, só reforçando sempre, né, que a gente falou um pouco a gente fugiu um pouco do tema tributário, entrou um pouco na economia, mas igual o Saulo sempre falou, né, sempre falou agora, outras opções, a parte tributária, racionalização, buscar tributos a maior, talvez seja aí uma das opções, né, um dos caminhos, assim como a Labovete teve essa iniciativa no passado de esse trabalho, seja uma iniciativa para outras empresas de ajudar a passar esse semestre muito conturbado. E o que eu digo assim, se você tem uma eficiência tributária, você já tem um bom passo largo dado para uma boa competitividade.
porque a carga tributária e a legislação tributária no Brasil, elas são mastodônticas, né? Tanto a carga quanto a legislação. Então, existe um custo grande de acompanhamento disso, de fazer o compliance disso, de atender a todos os requisitos estaduais, municipais, federais, obrigação principal, acessória. Então, para poder linkar com o que o Jeff até falou, quando as empresas buscam eficiência tributária, elas conseguem se posicionar de uma forma muito mais vantajosa em relação às empresas que não têm. Então, você consegue dar uma zona de sustentação mais forte para a economia. Até porque a inflação é boa para o governo, mas não é boa para o empresariado, né? A inflação tem sido boa para os cofres. Você tem um efeito arrecadatório absurdo nas contas do governo, no superávit do governo. Mas, em contrapartida, para o empresário, ele tem que estar representando margem para poder se posicionar de forma competitiva no mercado. Então, apesar da gente ter fugido um pouquinho, eu penso que a gente conseguiu situar dentro de uma linha que consegue fazer uma construção lógica da importância da boa gestão tributária para a competitividade e, por conseguinte, da sustentação à economia brasileira. Legal. Gabriel? Legal. Não, então, eu queria agradecer ao Jonathan aí pela parceria dele. Acho que depois o que fica são as amizades, né? Depois que o nosso trabalho encerrou, permaneceu lá uma relação boa com a empresa, com o Jonathan. Então, só te agradeço aí, meu amigo, pela tua parceria aí com a gente. Que é isso, cara. O prazer foi meu. Espero que possam existir outras oportunidades de vocês desenvolverem outros projetos. É sempre bom estar tendo essa conversa. Eu penso que esse papo a gente pode estar trocando uma ideia periodicamente. E o que vocês precisarem, a gente está às ordens aí. Bom, Parabéns pelo trabalho. Como é o nome da tua contadora mesmo? O nome da tua contadora mesmo? Contadora da É a mesma. É a mesma. Como é o nome dela? Valdiva. Valdiva. O Alan estava, esses dias a gente estava com o nosso auditor, trabalhou junto no projeto aqui, né? O Alan estava falando da contabilidade e tal, de todo o trabalho. Até nós comentamos que ia estar contigo hoje, ele mandou um abraço aí para vocês. Tá bom? Bom, muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Prazer falar contigo. Satisfação, meu prazer. E vamos falando, vamos seguir falando. Uma grande amizade ficou aí nesse estado maravilhoso que é o estado da Bahia. Um abraço a todos. Uma hora dessa eu estou pintando aí no sul para a gente comer uma costela. Tomar um chimarrão. Eu sei que tu toma chimarrão. Não, todo dia, cara. Todo dia, a partir da noite eu estou estudando. E aí eu vou até 1 da manhã, 2 às vezes. Eu vou com o chimarrão do lado ali. Tome-lhe água quente e mate. É verdade, viu? É verdade. O Eudemar levou uma mateira aí de presente, com erva, tudo, né? Foi, pô. Todo dia é de lei. A garrafinha aqui, 1,5 litro de chimarrão todo dia. Aí, aqui também. Um abração, então, Jonathan. Obrigado mesmo. Obrigado. Um abraço. Tchau, Jonathan. Obrigado aí. Obrigado pela participação. Tchau. Tchau para vocês. Tchau.